Boa noite a todos. Hoje é 15 de março de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para realizarmos uma oração, de modo a iniciarmos os estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, mentores e guias da espiritualidade, que nos auxiliam e nos inspiram dioturnamente numa tarefa exaustiva, com o objetivo de nos auxiliar em nossa travessia, nos iluminarmos em nosso processo de evangelização e espiritualização. Queremos agradecer pelo dia, pela família, queremos agradecer pelos momentos que vivemos, pelas realidades que enfrentamos e pela compreensão que nos chega e nos auxilia sempre que necessitamos, sempre que desejamos. Solicitamos para essa noite o entendimento, a mente aberta e o espírito de luta, de modo que nós possamos nos habilitar como trabalhadores da seara do Cristo, observando sempre a sua luz e caminhando nos seus passos. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós temos o título A Leitura é a Chave. Inspiramos no livro Segurança Mediúnica, do Espírito Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia, na página 83. No curso de nosso desenvolvimento espiritual, é indispensável a leitura de bons livros. Em se tratando do desenvolvimento do nosso espírito, indispensável a leitura de livros espíritas. E em se tratando de livros espíritas, primeiramente as obras básicas que irão abrir campo imenso para a nossa meditação. No curso do nosso desenvolvimento espiritual, nós não temos como alcançar em uma única encarnação tudo aquilo que precisamos acumular para nos candidatarmos, para nos habilitarmos a sermos considerados espíritos superiores, espíritos inteligentes, espíritos capazes. Para isso é necessário que nós caminhemos muito, para isso é necessário que nós reencarnemos diversas vezes. Uma maneira, uma forma de nós embasarmos melhor a nossa evolução, de nós acelerarmos os nossos pensamentos e de nós turbinarmos as nossas atitudes, é através dos bons livros, é através da literatura dos bons livros. Já que estamos encarnados e precisamos aprender tudo sobre tudo, como diz Joana de Ângeles, nós precisamos ser muito ecléticos, mas precisamos reservar um espaço para o desenvolvimento do nosso espírito, das nossas habilidades espirituais. A maneira de fazer isso é buscar, dentro da doutrina espírita, as obras básicas, através de grupos de estudos, através de uma leitura atenta. São livros que você não lê de uma vez só, é necessário ler várias vezes, é necessário estudá-las, é necessário recorrer a esses livros algumas vezes para que a gente tenha uma base sólida a respeito da realidade espiritual. A partir daí, nós vamos conseguir galgar dentro das nossas vidas posições espirituais mais seguras, posições espirituais mais abertas ao nosso desenvolvimento. E nós vamos começar a dar mais atenção a certos valores espirituais, a certos momentos espirituais pelo qual passamos, que são de suma importância dentro do nosso processo evolutivo. Então é importante que nós, já que estamos aqui para evoluir o nosso espírito, provar as nossas virtudes e resgatar o nosso passado através das expiações,
é importante que nós façamos a leitura das obras básicas de modo que o nosso espírito possa se habilitar no seu processo evolutivo. Lendo, abrimos as portas do saber de modo a conseguir nossa autoeducação. Profissionalmente, socialmente, nós precisamos fazer as nossas buscas e domínios de matérias, de profissões, de modo que nós possamos nos expressar dentro da sociedade e dentro da matéria. Mas o nosso lado espiritual, ele é muito mais importante. Além dos processos materiais que nós precisamos dominar, nós precisamos ter segurança e precisamos dominar os processos espirituais. E esses processos espirituais, eles estão muito ligados à autoeducação. Nós precisamos nos autoeducar. Nós podemos ter professores, nós podemos ter mentores, nós podemos ter auxiliares que vão nos indicar caminhos, que vão nos abrir a mente, que vão nos iluminar a mente. Mas se nós não fizermos esse trabalho de autoeducação, se nós não fizermos esse trabalho de autoburilamento, de abandono de certas características pessoais, emocionais, espirituais, se nós não fizermos o trabalho da autoeducação, nem os melhores professores vão conseguir agir sobre nós. Através da leitura, aprimoramos aquilo que já sabemos, amadurecendo nossa espiritualidade. Então, por mais que a gente já tenha conteúdos, por mais que a gente já busque, nós podemos sempre aprimorar. Aquilo que nós já sabemos, ele nunca é o ápice do conhecimento. Aquilo que nós já sabemos está apenas na ordem daquilo que nós já conseguimos compreender, assimilar e reter em nós. Então, o que nós sabemos sempre pode ser aprimorado. Aquilo que nós sabemos sempre pode ser melhorado. E quando nós o fazemos, o nosso processo de amadurecimento espiritual também se consolida. Se já possuímos um conteúdo, o livro enriquece nossa experiência, transformando nossos valores. Então, se nós já temos o conteúdo, nós vamos invariavelmente encontrar nos livros que nós lemos aquilo que vai enriquecer aquele conteúdo. Aquele conteúdo vai encontrar ecos, vai encontrar reflexos dentro daquilo que nós estamos lendo. A nossa compreensão vai buscar aquilo de modo a enriquecer. Então a gente lê um livro, aprende alguma coisa, quando lê o outro livro, naquele livro encontramos lições que vão enriquecer a experiência que nós adquirimos no livro anterior. Vão enriquecer aquilo que nós já sabemos e vai nos amadurecendo espiritualmente. Pela leitura, conhecemos muitas diretrizes superiores que nos auxiliarão a ter na consciência um senso melhor de escolha para a reforma moral e para as mudanças de hábito, resistindo ao meio onde nascemos, com vistas a um controle maior do nosso destino, suavizando os fardos. Então, através da leitura das obras básicas, dos bons romances espíritas, das obras complementares da doutrina, nós vamos colhendo ali dentro muitas diretrizes. E essas diretrizes, elas nos vêm sopradas, elas nos vêm impulsionadas, enriquecidas pela experiência dos espíritos mentores, pelos espíritos trabalhadores da seara do Cristo, aqueles que já se habilitaram a cuidar dos encarnados, a cuidar dos entes queridos. Essas entidades têm no seu bojo um conhecimento maior, já vivem essas diretrizes superiores da realidade espiritual. E quando nós lemos, a gente toma contato com essas diretrizes. Quando Kardec trouxe para nós a codificação, a ideia que nós tínhamos a respeito da reencarnação, ela era muito superficial, ela era muito infantilizada, muito mistificada. Hoje nós temos uma consciência maior do que seria essa reencarnação. E o que aconteceu com a reencarnação no correr da história. Porque o cristianismo primitivo, aquele primeiro cristianismo que conhecemos, aquele primeiro movimento iniciado pelo Mestre, ele era reencarnacionista. E nós temos
em alguns pontos da Bíblia, apontamentos do Cristo a respeito disso. Então, essas diretrizes, elas foram clareadas para nós a respeito dessas realidades e foram trazidas para nós pelos nossos mentores, pelos espíritos da codificação. Uma vez que nós temos uma consciência maior dessas diretrizes, uma vez que nós dominamos mais esses apontamentos, uma vez que isso acontece, nós vamos ampliando em nós o nosso senso de melhor escolha. Nós vamos ampliando em nós o nosso livre-arbítrio. E nós vamos escolhendo melhor como fazer a nossa reforma moral e quais são as mudanças de hábito que nós precisamos trabalhar. Nós também vamos resistindo ao meio onde nascemos. Muitas vezes, os indivíduos nascem dentro de famílias muito rústicas, muito simplórias, distantes muitas vezes de uma realidade afeita ao estudo, afeita à discussão, afeita ao engrandecimento, né? Espíritos muitas vezes em início de processo evolutivo, manifestando muita ignorância, muito misticismo. E esse meio aonde nós nascemos, ele pode nos influenciar, justamente num momento da vida em que nós somos preparados pela espiritualidade para sermos influenciados. Uma vez que nós fazemos acesso aos livros, uma vez que nós fazemos acesso à boa leitura, uma vez que nós nos elevamos através do estudo, mudamos os nossos hábitos, reformulamos o nosso pensamento, esses meios aonde nós nascemos que podem vir a nos influenciar negativamente, nós passamos a resistir a eles, nós passamos a compreender esses meios e muitas vezes as dificuldades que nos visitam fazem com que nós tracemos rumos mais objetivos, mais retos para sair dali. Ou para que façamos diferença naquele local e possamos influenciar positivamente aqueles que, por suas vezes, nos influenciam negativamente. E com isso nós passamos a ter um controle maior da nossa vida, um controle maior do nosso destino, suavizando aquelas dificuldades que nós possamos encontrar e possamos vivenciar. Claro que o nosso destino, nós não temos as rédeas dele a toda hora, a todo momento firmes em nossas mãos. Às vezes eles nos escapam. Mas nós temos uma forma de suportar melhor isso, de controlar melhor isso, quando nós somos capazes de nos colocar em estudo através da leitura, quando nós somos capazes de conhecer e trabalhar essas diretrizes superiores que nos chegam e que nós podemos muitas vezes fazer a diferença para nós e para o círculo dos nossos próximos, que muitas vezes merecem o nosso carinho e o nosso trabalho em prol deles. Segundo os textos da codificação, somos hoje o que desejamos no passado. Através do plantio que realizamos pela força de nossa vontade, de modo que ninguém é culpado pela seara de infortúnio que colhemos através do pensamento ou da atitude. Então, os textos espíritas, os bons livros espíritas também nos educam para a condição de que ninguém é culpado daquilo que nós estamos passando de dificuldade. Nós não podemos culpar as pessoas, nós não podemos culpar as situações, nós não podemos culpar os outros pelas dificuldades que estamos colhendo na nossa vida. Porque aquilo que nós temos de dificuldade hoje foi plantado no nosso passado. Aquilo que nós temos de infortúnio hoje é aquilo que nós, no passado, manifestamos pela nossa vontade. Então nós não podemos culpar os outros. E também não podemos nos culpar. Talvez no passado nós não tínhamos elementos, nós não tínhamos livros, nós não tínhamos acesso a esses livros, nós não tínhamos força de vontade suficiente para suplantar o meio aonde estávamos. E nós fizemos talvez o melhor daquele momento. Hoje, muito dos infortúnios, das dificuldades que nos chegam, foi plantado lá. Mas nós podemos melhorar o nosso plantio hoje para que nós possamos colher melhor no futuro. Para que no futuro
nós possamos, através da nossa vontade, modificar o nosso presente e começarmos a plantar hoje mais estudo, mais entendimento, mais harmonia, mais paz de espírito, mais estudo, mais leitura, para que nós possamos ampliar as nossas forças, possamos ampliar as nossas energias, melhorar os nossos entendimentos, realizar um plantio melhor para que no futuro a gente tenha uma colheita mais saudável. A lei de justiça possui força no átomo e na galáxia, dando a cada vibração de acordo com os seus valores e a cada harmonia seu acorde característico. Então a lei de justiça, que age no micro e no macro, também foi trazida até nós através da codificação. E ali nós aprendemos que existem vibrações que vão buscar vibrações semelhantes, e essas vibrações entrando em fase vão se somar. E dentro da harmonia dos mundos nós vamos buscando os acordes característicos dessa harmonia. Então nós precisamos tentar visualizar isso nos nossos horizontes e começarmos a vibrar num diapasão, numa harmônica diferente daquela em que nós estamos inseridos hoje. Nós podemos realizar dentro de nós sinfonias diferentes. Se nós interferimos na paz com o nosso descontrole, a vida nos responderá com aquilo que criamos pelo nosso posicionamento. Então, se nós não agimos com harmonia, se nós interferimos na paz, se nós dificultamos a paz com aquilo que é o nosso descontrole, a vida vai trazer para nós aquilo que está de acordo com o nosso posicionamento. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu queria tanto a paz, eu queria tanto a harmonia, eu queria tanta felicidade, mas não se posiciona para isso, não coloca a sua vibração nisso. As pessoas criam as suas dificuldades e depois reclamam delas. As pessoas minam os momentos de harmonia e depois são obrigadas a viver dentro do descontrole. Então, aonde nós nos posicionamos, aonde nós nos colocamos com nossas vibrações e dentro da harmonia que desejamos manifestar, ali nós vamos viver. Então, nós não podemos culpar ninguém porque estamos vivendo dentro do mundo que nós mesmos criamos. Se provocamos desarmonia com nossas atitudes, é justo que vivamos em desequilíbrio. Pois é esse o sentimento que nos representa diante da vida. Então, se nós vivemos a desarmonia, se nós provocamos a desarmonia, se nós buscamos a desarmonia, é justo que, então, tenhamos que viver dentro dela, que tenhamos que viver dentro do desequilíbrio. Pois esse é o sentimento que nós estamos colocando para a vida. Esse é o sentimento que nós estamos vivenciando dentro de nós. Dessa forma, o livro nos ensina que não existe injustiça, mas sim que recebemos aquilo que damos ao meio onde estamos. Então, o meio onde nós nos expressamos, a psicosfera que criamos com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, vai se somar à psicosfera coletiva, que vai ser a soma de todas as psicosferas. E ali dentro nós vamos colher aquilo que vamos semear. Nós vamos receber aquilo que estamos dando, porque isso é da lei. Quando nós estudamos a lei de justiça, a lei de ação e reação, causa e efeito, quando nós estudamos isso dentro da doutrina espírita, nós vamos perceber que nós vamos receber aquilo que estamos dando. E quando nós damos amor, o que vai nos aguardar lá na frente? Desequilíbrio, desarmonia? Não. Nós vamos receber amor. Quando nós colocamos paciência e educação, o que vamos receber lá na frente? Obviamente que é a mesma coisa. Nós vamos estar nos expressando dessa forma, vamos estar colocando no meio onde estamos esse tipo de sentimento e vamos colhê-lo ao nosso turno.
As informações escritas nos chegam porque já possuímos maturidade para conhecê-las e praticá-las. Mas, se fugimos do pastor que nos dirige como ovelhas, nós nos colocaremos entre os lobos e leões que nos devorarão, bem de acordo com os nossos desejos inferiores e selvagens. Então, às vezes, as pessoas utilizam frases de efeito e falam a respeito do Cristo e falam a respeito do seu Evangelho. E nós já possuímos maturidade espiritual suficiente para que nós possamos ler essas informações vertidas pelo alto e que nós possamos praticá-las. As informações nos chegam porque nós já temos maturidade. E daí, muitas vezes, mesmo com essa informação, mesmo com a maturidade que já nos caracteriza, nós ainda nos elegemos para viver com lobos e leões. As pessoas dizem, mas aonde já se viu, né? Eu me comparar com uma ovelha, eu me dirigir como se fosse, como se isso fosse uma coisa negativa. Como se nós, estando aos pés de um pastor muito mais sábio, muito mais evoluído, com todas as suas faculdades elevadas quase à perfeição, que nós nos rendermos a essa sabedoria, a esse braço forte, a diligência, que isso é ruim. E daí abrimos mão de sermos ovelhas, porque desejamos ser lobos, ou desejamos ser leões, ou desejamos estar com lobos e leões, que obviamente vão nos ferir, vão nos atacar, vão nos devorar. Mas se nós desejamos isso, é porque nós temos desejos inferiores e porque nós nos manifestamos de forma selvagem. Então o problema não é o Cristo, o problema não é o Evangelho, o problema somos nós ainda aselvajados, desejando companhia de lobos e leões e imaginando que estarmos junto com ovelhas à sombra de um bom pastor, que isso é uma coisa negativa. Precisamos pensar a respeito disso e utilizar a nossa maturidade para remanejar esse pensamento. Os bons textos há muito trazem que o nosso mestre é sutil, mas ele é vigoroso. Ele é paciente, mas também é corajoso. Jesus é silencioso, mas progressivo. E a sua vontade é que olhemos e manifestemos as luzes de onde viemos, em detrimento da lama pegajosa que refocilamos em chamar de lar. Então o Cristo, ele é suave, o Cristo é silencioso, ele é sutil, paciente. E o desejo dele é que nós olhemos para cima, e vejamos de onde viemos e manifestemos essa luz. Se nós olharmos para cima, nós vamos ver mundos, estrelas, sóis, energias se manifestando em todos os cantos do universo. Nós viemos de lá. Nós somos eleitos a voltarmos para lá. Esse momento de encarnação, esse momento de vivência da realidade material, ele é passageiro. Não devemos prolongá-lo além do necessário. E nós, ao invés de olharmos para cima e nos manifestarmos em luzes, nós olhamos para o chão e nós refocilamos a lama e imaginamos que ali é o nosso local. Ali é só para passagem, ali nós devemos no máximo chamuscar os nossos pés, lambuzar os nossos pés. Isso é passageiro, é rápido. E devemos ainda aproveitar para caminhar cada vez mais rápido, começarmos a correr até que possamos alçar voo, porque o nosso destino são as luzes de onde viemos. Diferente do passado, os livros hoje caem do céu, em convite constante, sem precedentes na história. Emmanuel, uma vez, logo no início do trabalho
realizado junto com Chico Xavier, o Emmanuel falou para o Chico que um dia a doutrina espírita entraria pelos telhados das casas. E o Chico achou aquela imagem fantástica. Ele disse, mas como, Emmanuel, que a doutrina espírita vai entrar nas nossas casas pelo telhado? E não é difícil, nós não podemos negar que Emmanuel tinha ciência do que estava falando, porque hoje talvez não entre pelo telhado, né? Mas é possível que entre pelas paredes, através dos cabos de fibra ótica, através das energias do roteador que joga o sinal no nosso celular e que nós levamos a doutrina espírita e os bons ensinamentos e os livros aonde quer que vamos. Então, no passado, os livros eram poucas pessoas que tinham acesso a eles, alguns reis, alguns príncipes, alguns abastados que conseguiam mandar fazer, comprar, adquirir um livro, e a grande maioria das pessoas não tinha acesso. Hoje, todas as pessoas têm acesso aos livros, e existem muitos livros, inclusive os da doutrina espírita, que estão de graça na internet. É possível baixá-los, é possível estudá-los e lê-los aonde quer que você deseje. E esses livros são um convite constante, sem precedente na história dentro do nosso processo evolutivo. E hoje nós podemos usar livros, nós podemos ter livros sobre os diversos assuntos, em diversos formatos, nós podemos ter acesso aos livros como nunca houve na história. Eu lembro de um filme, se eu não me engano, é O Nome da Rosa, aonde dentro de um mosteiro existia um livro que cada pessoa que lia aquele livro acabava morrendo. E os abades daquele mosteiro imaginam que, através do pensamento da época, que aquilo era coisa do demônio. Então eles começaram a vigiar aqueles livros, começaram a chaveá-los, e para enviar o demônio de volta para o inferno, eles chamam um exorcista. E esse exorcista chega nesse mosteiro e começa a investigar o que acontecia, como que acontecia. E ele descobre que aquele livro tinha um segredo. Eu não vou contar o final do filme, vocês vão ter que assistir. Mas ele é muito inteligente, ele é muito importante, aonde nós podemos ver, através do movimento da história, através da evolução dos indivíduos, o que acontece em termos de superstição, em termos de retenção de conhecimento, em termos de ignorância, né? As pessoas com seus horizontes pequenos muitas vezes temem os livros, muitas vezes fazem com que os livros sejam mistificados, os livros são vistos como mágicos, como poderosos, sendo que o único poder que eles têm é de nos falar em qualquer momento e talvez mudar o nosso pensamento. Muito se produz e a todos o acesso é garantido por vários meios, inclusive o eletrônico da tecnologia, acompanhando em todo lugar a biblioteca que se queira. Então, no passado, nós ouvimos falar, através da história, das grandes bibliotecas que existiam no mundo, onde os indivíduos precisavam caminhar meio mundo para ter acesso aos livros de uma biblioteca. Hoje nós elegemos aquilo que desejamos ler e levamos essa biblioteca aonde nós queremos, dentro do nosso celular. Depois de ler e se saciar nas boas páginas, cada um ainda pode pôr em prática aquilo que acumulou em conhecimento. Então, depois que nós lemos os livros, mesmo aí não se acaba o auxílio que o livro traz à nossa vida. Porque uma vez que nós detemos um conhecimento, nós podemos pôr aquele conhecimento em prática. E com isso nós vamos aumentando o conhecimento que temos a respeito daquilo que nós havíamos lido. A vivência do que se aprende cria verdadeiras flores na consciência, transmutando o que se sabe e o que se vive em sabedoria para a alma. Então a gente lê, a gente aprende, a gente põe em prática, e quando se exercita aquilo que a gente leu, nós adquirimos, deixamos de ter conhecimento e passamos a ter sabedoria. Nós conseguimos falar, conseguimos nos expressar a respeito daquele conhecimento,
com a prática que desenvolvemos. Então, depois que nós lermos muito, depois que nós estudarmos muito, nós ainda temos todo o caminho de colocar em prática aquilo que nos foi adquirido. O bom livro é como um sol que raia em nossa alma, aquecendo os nossos sentimentos. Nada exige, nada impõe. Não oprime, mas sempre ajuda. Então o livro, uma vez que nós o leiamos, e não é a quantidade de livros que nós lemos, e sim a qualidade da leitura que fazemos daquele livro. O bom livro é como um sol, ele vai aquecer a nossa alma. Quem lê viaja, né? Esse já é um bordão antigo. Então a gente entra dentro do livro e atravessa o mundo e as fronteiras. E o livro, enquanto está conosco, ele nada exige. Ele também não impõe e não oprime. Mas, sempre que você lê, o livro está te ajudando. O livro liberta dos cercos ilusórios erguidos no passado, orienta silenciosamente onde for chamado, ele se cala ao ser fechado e fala ao ser aberto. Então, essa magia do livro, essa magia da leitura, ela está dessa maneira. Quando nós lemos, muitas cercas, muitas ilusões, muitos problemas que foram colocados dentro do nosso caminho, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa vida, ela deixa de existir. Esses cercos ilusórios, eles são erguidos, eles são derrubados. E o livro se orienta silenciosamente. Então você lê alguma coisa agora e daqui a algum tempo, no silêncio da sua mente e dos seus testemunhos, o livro orienta naquele momento, silenciosamente, né, sem que ninguém saiba. E se você quer que ele não fale mais, você fecha. E se você quer ouvir ele falar, basta abri-lo. Nós já sabemos que seremos salvos, porque fomos criados por um Pai onisciente. Mas agora devemos parar de criar embaraços para o nosso próprio caminho, atrasando a marcha de onde nos encontramos para viver batalhas inglórias que ainda queremos travar. Então, o nosso destino é as estrelas. O nosso destino é presenciar Deus e trabalhar com Jesus dentro da obra dos mundos. Mas esse nosso destino, nós precisamos auxiliá-lo, nós precisamos auxiliar o nosso destino. Nós precisamos parar de criar embaraços para nós mesmos. O livro nos faz isso, o livro nos orienta. Os bons espíritos nos trazem bons livros para que nós caminhemos mais rápido. Porque muitas vezes nós insistimos em atrasar a nossa marcha. Nós paramos à beira do caminho, muitas vezes para dar atenção a coisas que não devem ser prestadas atenção. Nós paramos para viver batalhas, para travar batalhas que não vão trazer glória nenhuma. E que nós ainda queremos travar quando já deveríamos ter largado, já deveríamos ter abandonado esses princípios. De modo que a leitura faz com que a gente escolha melhor aquilo que vai chamar a nossa atenção enquanto nós nos deslocamos. E vai fazer uma avaliação melhor da nossa marcha para que a gente não pare, para que a gente não se atrase em detrimento de coisas sem função na nossa vida. Nossa humanidade está doente e nós seguimos criando enfermidades que serão incuráveis por muito tempo. Então, apesar da humanidade já estar se expressando nas suas doenças, nós seguimos criando outras doenças. A guerra, por exemplo, sempre foi uma doença social, uma doença dos países que atrasa o desenvolvimento espiritual por décadas, se não por milênios. Nós vivemos enfiados em contendas, em inimizades que não vão fazer bem para nós. E essas enfermidades, como a guerra, elas são incuráveis ainda por muito tempo. Assim como as doenças. Temos notícia de que talvez esse vírus que está assolando a sociedade agora foi manipulado deliberadamente em laboratórios. Como se as mutações naturais dentro
do processo evolutivo dos seres microscópicos já não nos bastasse. Ainda vamos interferir lá e vamos espalhar para ver o que acontece. E isso leva talvez muito tempo para que as doenças, essas doenças sociais e físicas, levam muito tempo ainda para que encontrem a cura, para que a gente consiga suplantá-las e vivermos em condições melhores. A medicina, a alimentação correta e todos os tratamentos espirituais são apenas paliativos, pois a verdadeira cura é conectar o corpo e o espírito com a paz universal. Então, qualquer coisa que venhamos dentro da medicina, dentro dos hábitos saudáveis de alimentação, de exercício físico, tudo aquilo que nós traçamos para nós, como espiritualidade, como evolução, como conhecimento, isso é só a pedra que nós colocamos para calcetar o nosso caminho, para criar para nós a estrada onde vamos nos deslocar. Porque isso não é a cura, não é a medicina, não é os nossos hábitos saudáveis, não é aprender toda a realidade da condição espiritual. É sim a prática, é a busca. A verdadeira cura é quando nós, enquanto corpo, enquanto espírito, nos conectarmos a Deus, a Jesus, ao seu Evangelho e ao nosso processo evolutivo, a nossa demanda espiritual. Então, aquilo que nós encontramos na Terra são somente os elementos necessários para nos auxiliar. Eles são paliativos, porque existe uma coisa maior, a verdadeira cura, que é a nossa conexão verdadeira com o alto. O Mestre Jesus já veio até nós e sua mensagem, levanta-te e anda, nos encontrou incentivando. Então, quando Jesus diz levanta-te e anda, eu acho que isso fala por si só. Aonde nós estamos se o Mestre Jesus diz para nós nos levantarmos? Estamos caídos. Estamos prostrados. E quando ele diz assim, levanta-te, não é só ficar de pé, ele diz, age, anda, caminha, avança, se coloca em marcha, não pare. Ah, mas eu ainda estou tonto, estou cambaleante, eu vou cair ali na frente. Não tem problema nenhum, levanta de novo, anda de novo. A mensagem é clara. E por que Jesus diz levanta-te e anda? Porque ele sabe que nós somos criaturas para estarmos de pé. Em nenhum momento da sua trajetória ele deixou que alguém se prostrasse aos seus pés. Jesus, sempre que isso aconteceu, levantou o indivíduo e disse, diante de Deus você tem que estar de pé. Diante do profeta você tem que estar de pé. Você não pode se humilhar, você não pode se jogar aos pés daquele que vem para servir. Essa era a lição dele. E ele diz, levanta. Mas nós ficamos ali, ficamos sentados, ficamos parados na beira do caminho, observamos aqueles que estão andando, não nos colocamos em marcha. E Jesus nos incentivava. Ele sabia que nós conseguiríamos andar de pé, andar eretos. Tomemos então seu evangelho gota a gota, para que suportemos sua ação energética nas fibras mais íntimas da mente, acostumada à lentidão e à indolência. Então, o Evangelho de Jesus, nós não vamos conseguir colocar esse Evangelho em nossa vida de forma definitiva, de uma hora para outra, num tacão só. Nós precisamos sorver o Evangelho gota a gota, nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus gota a gota. Nós precisamos fazer isso de forma homeopática, porque esse evangelho tem uma ação energética poderosa na nossa vida. Se nós estudarmos, se nós nos elucidarmos, se nós nos ampliarmos em conhecimento, em aprofundamento, dentro dessas verdades que são importantes para o nosso espírito, nós vamos compreender essa ação energética, nós vamos nos energizar de tal maneira
que levantar e andar vai ser fácil. Mas nós devemos fazer gota a gota, porque nós não vamos, essa ação energética é muito poderosa para nós tomarmos ela de uma vez só. Isso vai atingir as nossas fibras íntimas, vai nos perturbar. Então precisamos gota a gota. Cada segunda-feira, cada estudo, cada página do livro, cada novo livro, cada nova lição, cada novo comentário, tudo isso, gota a gota, vai energizando as fibras da nossa mente. E a nossa mente está acostumada à lentidão e à indolência. Por isso que Jesus chega para nós e diz, levanta. Porque nós somos lentos, nós somos preguiçosos, nós preferimos ficar prostrados. E daí nós levantamos o nosso lamento e diz, ah, meu Deus, e agora, meu Deus? Não tem nada disso não, levanta e anda, coragem. Ação energética dentro da nossa vida, e isso gota a gota, porque senão nós não suportamos. Mas precisamos fazê-lo. Esse elixir da vida precisa ser sorvido, e ele não vai, ninguém vai colocá-lo na nossa chupeta. Nós é que precisamos sorvê-lo gota a gota através da nossa ação. Um pouco a cada dia, estude. Um pouco a cada dia, leia. E altere pensamentos e atitudes. Então, um pouco a cada dia. Comece hoje, agora. Um pouco a cada dia. Vai estudar, vai ler. Procura um bom livro, procura as obras básicas. Procura lá o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. Depois vai lá no Antigo, não tem problema nenhum. E outra coisa, o livro não vai sair contando por aí que você está lendo o Antigo Testamento. A Bíblia não vai sair contando por aí que você está lendo o Novo Testamento. Os livros não vão sair por aí dizendo que você é espírita. Ninguém vai fazer isso. Os livros, muito menos. Então leia, estude e comece a mudar o teu pensamento, comece a mudar a tua atitude. Isso vai fazer bem. As gotas do Evangelho vão energizando o nosso espírito. Leia os livros físicos. Leia os livros físicos. Mas leia também os livros da vida. Os bons conselhos, os nossos antepassados, os nossos amigos, os nossos professores, os nossos mentores. Existem muitos livros da vida que nós podemos ler. Existe também o livro dos bons exemplos. São livros abertos que estão ali nos educando, nos auxiliando. Leia esses livros, leia os livros físicos, mas não esqueça dos livros virtuais, dos livros espirituais, dos livros do conhecimento mútuo que todos nós construímos. Pois não há injustiça no mundo, há sim misericórdia. Então nós estamos jornadeando aí no mundo de provas e expiações e nós imaginamos que esse mundo é cheio de injustiça, que este mundo, a lei e a ordem não andam por aí. E daí os espíritos vêm e nos dizem assim, esse mundo não é um mundo de injustiça, é um mundo de misericórdia. É um mundo que nos auxilia, é um mundo que nos educa. Nós podemos admitir, nós podemos assumir o aprendizado pelo amor ou pela dor. E quando nós nos habilitamos pela dor, tudo que nos vem é misericórdia. Porque daí nós já estamos em problema, nós já estamos com dificuldades. E não existe outro elemento, né? A dor que estamos sentindo, as dificuldades que vêm e somatizam dentro do nosso espírito, elas vêm porque nós não aprendemos pelo amor, nós não recepcionamos, nós não nos aderimos aos convites que a espiritualidade fez amorosamente para que nós nos melhorássemos. Militamos na indiferença, militamos na ignorância, militamos na discórdia, na disseminação dos desequilíbrios e a dor nos alcança invariavelmente. E daí, nesses momentos, só o amor de Deus a nos colocar seus guardiões junto conosco para que nós recepcionemos as misericórdias do alto, só aí é que nós conseguiremos nos elevar e nos melhorar através da dificuldade que vivenciamos porque nos afastamos daquilo que é o conhecimento amoroso que nos vem e que nós
relegamos. Se não souber ler, escuta a leitura do outro, pois sempre existirá alguém que saiba manejar as letras para você. Então aqui, no mundo de hoje, dificilmente. Existem pessoas que talvez não saibam ler, ou se sabem ler, não sabem interpretar, mas ainda assim existem pessoas que vão ler para você. Existe muita sabedoria na leitura do outro. Se você não consegue manejar as letras, se você não consegue manejar os termos, se você não consegue interpretar a filosofia e o conhecimento empírico que está ali, talvez você precise da ajuda dos outros. Seja humilde, busque a leitura do outro. Ele vai saber o que fazer para manejar essas letras que você vê, mas que não consegue interpretar ou compreender. Era disso que gostaria de ter falado hoje. Espero sinceramente ter criado novos panoramas. Espero sinceramente ter instigado mentalmente a todos para que percebam a importância da boa leitura, percebam a necessidade da boa leitura e busquem a boa leitura, os bons livros. Se encontrarem dificuldades, se inspirem na busca de grupos de estudo, de bons sites na internet que fazem as boas interpretações para nós, mas que não deixem de se melhorar, não deixem de buscar o conhecimento que o alto nos trouxe, para que a gente possa caminhar junto com os irmãos de jornada, sem realizar para eles pedra de tropeço, e nem para nós de aumento da nossa dificuldade e do nosso problema íntimo. Gostaria de convidar a todos para que juntemos os nossos pensamentos e realizemos uma oração de encerramento. Agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e aos bons mentores. Que sejamos inspirados, de modo que possamos nos colocar de forma mais proativa no nosso trabalho íntimo, no nosso melhoramento íntimo e na nossa busca pelo estudo e pelo aprimoramento. Que os bons livros saltem aos nossos olhos, que a boa leitura tenha significado em nosso coração e que nós possamos estar com os nossos irmãos e possamos vibrar para atrair deles o melhor para nós e para a coletividade. Que Jesus esteja conosco, clareando o nosso horizonte e iluminando os nossos passos. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.